Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Pedimos, Pai, a Tua graça e direção. Suplicamos pelos nossos irmãos, abençoa os nossos ouvintes, ó Deus, guarda cada um, dá a Tua graça, Senhor, fala com os nossos irmãos, abençoa, meu Senhor, os Teus filhos na cidade, os Teus filhos no interior, dá graça, Senhor, a cada família, dando saúde, vigor, livrando, Senhor, do perigo, dando a Tua paz. Deus misericordioso e bondoso, nos concede, Senhor, a graça para servir cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1566, ano 32. O tema de hoje, meus amados irmãos, Deus honra a fidelidade do homem. Deus honra os servos fiéis. Deus honra homens e mulheres que têm temor, que são fiéis à sua promessa, que são fiéis à sua palavra, que são fiéis às suas instruções. Então é um tema para o nosso coração. Deus honra a fidelidade do homem. O texto bíblico, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Nós vamos ler, orar e aprender juntos e ver como vale a pena ser honesto com Deus e com o próximo. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Um dos exemplos mais brilhantes da humanidade, no aspecto cultural, reprovado pela infidelidade. Louvado seja Deus. 1 Reis 11 e 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então, edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, e as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto,
lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve em ti isto, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor. Agora fala conosco, fala com os meus irmãos, dá graça a cada um. Nos ajuda, Senhor, a andar no Teu caminho, na Tua presença. Nos dá, Senhor, a compreensão deste amor profundo que é, meu Senhor, revelado na Tua palavra a respeito de cada um de nós. Deus fiel, ajuda-nos, abençoa os nossos ouvintes, fala com cada um, Senhor, e aqueles que terão contato com as nossas publicações. Amado Pai, ouve do céu, no nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, o nosso tema é sobre a fidelidade. Deus honra a fidelidade do homem, ou Deus honra a fidelidade das pessoas. Deus honra homens fiéis, mulheres fiéis. Deus honra de uma forma tão profunda que apaga passado ruim. A Raabe de Jericó entra na linhagem do Messias. A Ruth, a Moabita, a pagã Moabita, entra na linhagem do Messias. Muitos indivíduos, até mesmo não hebreu, entram na linguagem das Escrituras, na linhagem do Messias e no contexto das promessas. Porque o nosso Deus honra os fiéis, honra os servos fiéis. Deus honrou sobremaneira o Cornélio, um cidadão romano. É o mesmo Deus que não honrou, não tinha por que preservar o Ananias. Deus honrou de uma forma extraordinária a família da mulher do Moisés. E era um povo estranho, eram cuxitas. Eles eram cuxitas. E Deus honrou aquele povo. E jamais honraria o Absalão, filho do Davi, jamais honraria o Coré, um levita. Portanto, Deus, na sua perfeição, Deus honra quem é fiel à sua aliança, à sua orientação. O rei Salomão é celebrado no mundo da cultura como um homem sábio, o mais sábio dos seus dias, o mais sábio dos reis do Oriente nos seus dias, Salomão. Mas o Salomão, já afirmado no poder, Salomão se espelhou nos ímpios, nos reis, nos monarcas ímpios que tinham grandes haréns. E é provável que o Salomão tenha colocado na sua cabeça, já que ele era o maior, o mais sábio rei do Oriente, que tinha a organização mais extraordinária do Oriente, então deveria ter o maior harém do Oriente. E para ter este harém e para expandir o seu poderio, ele casou com uma filha de Faraó, egípcia, pagã, claro. Aí, esta era a mulher principal do seu harém. Mas acontece que ele casou com
mulheres moabitas, não diz a quantidade. Ele casou-se com mulheres amonitas, também não diz quantas. Mulheres edomitas, que eram aparentadas. Os edomitas eram descendentes de Esaú, profano, mas também não diz quantas. Aí ele casou-se com sidônias, pagãs, inimigas realmente da instrução divina. Ele casou-se com etéias, inimigas pagãs terríveis. E o versículo 2 diz que ele fez isso em franca desobediência das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não tome mulheres para vocês, estas nações. Não tome mulheres para vocês, para não ter parentesco, não ter filhos, não gerar filhos, não ter nenhuma forma de relacionamento, porque elas perverterão o vosso coração se isso acontecer. Deus está dizendo. Acontece que ele, o Salomão, fez tudo isto e diz o final do versículo 2 que a estas se uniu Salomão com amor. Não era simplesmente casamentos por conveniência, era casamentos por paixão, por amor, por loucura, por interesse sensual mesmo. Não era só casamentos por conveniência. O versículo 3 diz: e ele tinha 700 mulheres. Quantas moabitas? Não sabemos. Quantas edomitas ou etéias? Não se sabe. Mas eram 700 esposas e 300 concubinas. Com 700 ele tinha casado com cerimonial e documentação. 300 eram concubinatos. Eram mulheres que podiam ter vários encontros com ele durante o período do concubinato, ou muitas vezes só era possuída por ele só para ser adentrada ao harém. Depois disto, com essa carteira de mulheres, ele não precisaria voltar a se encontrar com nenhuma que ele não gostasse muito. Mas ele fez isto. E o versículo 3 diz que essas mulheres lhe perverteram o coração. Ele tinha a mente pervertida. Ninguém forma um harém deste sem ter a mente pervertida, sem ser um tarado. Era uma mente pervertida e muito orgulho pelo seu poderio. Agora, além disto, ele perverteu o coração. A mente já era pervertida, já estava pervertida, para se equiparar aos reis ímpios. Isso é uma perversão, porque ele tinha conhecimento do Deus da verdade de Deus. Ele tinha conhecimento. Então, era uma perversão que pioraria quando ele tivesse também, além da mente pervertida, o coração pervertido. No versículo 4, diz que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. As mulheres, a velhice é um estágio da vida onde as pessoas ficam muito vulneráveis. Aqueles homens durões, aquelas mulheres duronas, aquelas pessoas muito autênticas, muitas vezes, na velhice, passa a ser comandada, dominada por netos, por pessoas simples e, às vezes, até por estranhos. E, na velhice, as mulheres dominaram Salomão. Se no começo Salomão dominava as mulheres, na velhice, o Salomão passou a ser dominado por elas. Como se tratava de muitas mulheres, a vida dele deve ter se tornado um inferno. Muitas mulheres mandando, uma ou duas, sei lá para quem tem duas. É bem-aventurado quem tem só uma. Mas quem tem um harém e elas mandando, a vida dele deve ter sido uma desgraça. Resultado, ele, com o coração pervertido, passou a adotar os deuses delas.
tinha uma Nossa Senhora da época chamada Astarote. Era a deusa dos sidônios. Na verdade, Astarote era a deusa dos sírios, dos assírios, dos babilônios. Mas Sidom, como ele não teve mulheres assírias ou babilônicas, então está relacionado aqui com Sidom, porque ele teve mulheres sidônias. Não era idôneas, não era sidônias, de Sidom. E ele adotou Astarote, uma divindade que, além de muitos reinos do Oriente Médio, ela era muito importante em Sidom. E ele passou a adorar Astarote. E também o deus dos Amonitas, o Milcom ou Melcom. Também o Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou no caminho de Deus, no caminho do Senhor, como Davi havia perseverado. No versículo 7, diz que ele edificou um alto a Quemos. Quemos era um deus dos Moabitas, uma divindade da perversidade, e era cultuada com sacrifícios infantis. O Quemos, assim como o Dagon, era cultuado com sacrifícios infantis. E ele fez isto em Jerusalém. Levantou, botou a estátua do Quemos lá em Jerusalém, de frente do templo de Deus. Era um alto, era um lugar elevado, uma montanhazinha lá, um montículo, um elevado mesmo. Uma daquelas montanhas leves, e ele, naquele lugar, ele criou um ambiente arborizado para que houvesse sacrifícios a Quemos e práticas sexuais. E aí Deus se irou contra ele. Deus se irou contra ele. Neste alto de Quemos, ele fez num monte, sobre um monte que está de frente de Jerusalém, diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos amonitas. Então, ele colocou esses deuses do paganismo em sintonia com o Deus de Israel. O versículo 8 diz que ele fez isto. Ele fez para todas as mulheres dele. Ele criou templos para elas. Um alto aqui, um alto acolá, um templo ali, um templo acolá. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. No versículo 9, aí vem a consequência. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Deus de Israel, o qual lhe apareceu 2 vezes. E Deus agora tinha lhe dado grandeza, tinha lhe dado riqueza, tinha lhe dado... E tinha falado para ele, o versículo 10, acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém, não guardou, Salomão não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Aí, Salomão foi amaldiçoado, perdeu o reino, não nos seus dias, porque Deus é compassivo até com os perversos. Salomão fez perversidade, não perseverou em seguir o Senhor, mas mesmo assim, olha o que acontece. O versículo 11 diz aqui, assim disse o Senhor a Salomão, através de algum profeta, de alguma maneira, no outro sonho,
Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardasse a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Aqui é a vingança de Deus. Você me trocou por quem não é Deus, e eu vou trocar o teu filho por quem não é príncipe. Foi isto que Deus disse em outras palavras, ou seja, com as minhas palavras eu estou expondo assim para você. Assim, por esta razão, disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, que te mandei, certamente rasgarei de ti o reino e darei a teu servo. Foi uma tragédia. O maior rei da história do Oriente ser sucedido na maior parte do seu reino por um soldado, que foi o Jeroboão. Mas Deus, na sua infinita compaixão, no versículo 12 diz, todavia nos teus dias não farei isto, por amor de Davi, teu pai. Por amor de Davi, teu pai, da tua mão não rasgarei, mas da mão do teu filho rasgarei o reino. Porém, todo reino não rasgarei, uma outra manifestação da bondade divina. Porém, todo reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, também por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, o lugar que eu escolhi. Meus queridos, vale a pena amar o Senhor, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, vale a pena, porque o nosso Deus é compassivo, cheio de misericórdia e bondade. Que Deus possa abençoar os meus irmãos de uma forma maravilhosa, de uma forma profunda, e que cada um de nós tenhamos o fruto da fidelidade, sejamos fiéis ao Senhor para recebermos o fruto, o benefício da fidelidade, pois Deus honra os que são fiéis. Deus honra a fidelidade do homem. Vamos orar, vamos suplicar a bênção do nosso Deus, orando pela nossa cidade, Fortaleza, capital do estado do Ceará, uma cidade que tem havido violência, como toda cidade do Brasil, e depois de uns resultados nocivos de quem não sabe votar, ou de quem pode comandar e mudar as coisas de uma forma corrupta, nós estamos vendo bandidos celebrando a liberdade para fazer o mal. Vamos orar pela nossa cidade, pelos habitantes de nossa cidade. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela Tua grandeza, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua infinita graça. Obrigado pelo perdão, Senhor, que Tu tens nos concedido, nos perdoando toda ofensa, nos livrando, Senhor, de todo mal. Amado Deus, Senhor do céu e da terra, guarda a Tua igreja. Guarda a Tua igreja na cidade, guarda a Tua igreja no campo. Toma em Tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas. Agora, meu Senhor, suplicamos pela nossa cidade, nossa capital, Senhor, abençoa Fortaleza, os seus habitantes, a administração desta cidade. Ó Deus, que nós tenhamos tranquilidade e paz no nosso viver, no nosso trabalho. Ó Deus, nos dá graça. Dá, meu Senhor, à Tua igreja também a capacidade para interceder
fazendo este papel maravilhoso, Senhor, de colocar diante de Ti, através da oração, nossas necessidades, nossas súplicas, nossas demandas. Amado Pai, Deus fiel, Deus poderoso, abençoa os nossos ouvintes, nossos ajudadores, intercessores, guarda, ó Deus fiel, cada coração. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.